Tudo bem, Esther? Tudo bem? Estamos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, Deixa eu né? pousar isso aqui de um jeito para não Eu ficar também estou me balançando. enquadrando aqui, acho que está legal, né? Estou na questão do celular. Eu acho melhor eu segurar mesmo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Bom, antes de tudo, Esther, eu gostaria de explicar o porquê da marcha, que está até personalizada de forma cultural, porque eu estou aqui na companhia do meu irmão, o Alex, que sempre Sim. me ajuda nos projetos. É ele que mexe na tecnologia. Eu fico no conteúdo e nós não moramos juntos, né? Ele trabalha na área de construção Ah, tá civil, é certo. um amante das artes também, e aí ele vem sempre me dar esse, por estamos em tempos de pandemia, todos os cuidados, né? E estamos em tempos mais duros do que nunca, né? A Sim, coisa está sim. muito feia aqui, está muito complicada. Não dá para a gente relaxar, não. Está muito, infelizmente, não é? E eu Mas, gostaria de começar essa conversa tão agradável com você falando hum, sobre um trabalho muito recente, começou no dia 20 de fevereiro, né? Que é uhum, uma transmissão online de um trabalho intitulado Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias, isso que é um mesmo. híbrido de teatro e cinema, com direção do Fernando Filbert, em parceria com o diretor de fotografia Nando Chagas, e tendo você no elenco, junto com o Joelson Com Medeiros. Joelson. É, Né? grande Fala um parceiro. pouquinho desse projeto que eu tive o prazer de já ir divulgando no final de semana, mas É. gostaria que você apresentasse as pessoas aqui que estão me seguindo. Então, o Matei Wisniewski é um autor que a gente tem visitado já há alguns anos. Eu tenho um trabalho continuado assim já há alguns anos com o Filber e com essa equipe, né, equipe de cenografia, Natália Lana, o Vilmar Olos na luz, o Marcelo Alonso Neves na trilha sonora, produção, o Sérgio Canizo com o James, enfim, nós temos um entorno, um núcleo de trabalho já, de outros trabalhos que a gente vem Uhum. vindo. E o Matei, a gente já encenou há 5 anos, 4, 5 anos atrás, um outro texto dele maravilhoso, que é O Corpo da Mulher como Campo de Batalha, que eu fiz com a Fernanda Nobre, uma peça muito bonita. Então, ele é um autor que a gente sempre tem muita vontade de revisitar, porque ele tem uma literatura, um texto assim muito poético, muito moderno em termos de estrutura, de linguagem, mas ao mesmo tempo, assim, parece que não, é atemporal, né? As coisas que ele traz, da Uhum. forma que ele traz, não é datado. E aí, quando veio essa possibilidade, né, da Lei Aldir Blanc, que abriu editais no Brasil todo, porque a nossa categoria, a categoria cultural, foi a que primeiro teve o BAC e vai ser a É verdade. última A a última. poder, de alguma forma, tentar se recuperar, né? Tá muito difícil. Então, a gente pensou nesse projeto que esse é uma coleção de pequenas peças. O Matei tem vários livros, vários textos teatrais. É uma coleção enorme, uma pilha assim que só cresce. Ele é muito Uhum. criativo. E ele juntou uma série de pequenos, quase esquetes, né? Peças Pequenas curtas, né? peças curtas que tem uma pequena linha que perpassa eles todos, que do início para o Uhum. fim você vai perceber, Uhum. mas e ele chamou Cuidado com as Velhinhas Carentes Solitárias, que é o título de uma dessas pecinhas, Uma né? das peças, né? É uma dessas pecinhas. Então, nós escolhemos, o Fernando principalmente escolheu 4 textos. O primeiro, inclusive, tá editado, tá enxugado, que é o Pense que Você é Deus, que é do Sniper, né? Que eu faço Uhum. um menino de 17 anos, aprendiz de sniper, que ele fala Uhum. dessa questão dessas guerras modernas, de você considerar o teu vizinho como um rato, um inimigo, você Uhum. tem que serve para a gente também, para as comunidades, para as balas perdidas, enfim. Você Já já é dentro condicionado a ver o teu inimigo de determinada forma. você já faz parte quase de uma cultura, né, de funcionamento seu do dia a dia. O segundo texto é o texto que ele chamou O Cuidado com as cuidado, né, com as Velhinhas. velhinhas. Ele está integral. Uhum. E, e aí é uma adaptação também, porque nós tínhamos feito na verdade, uma palestra, né? Que uma pessoa dá uma palestra
devido aos tempos difíceis que todos estamos vivendo, ela vai ensinar as regras da mendicância para você. Também de... Quando Ah, você estiver na merda, no estágio mais baixo da é, sociedade, você saber mendigar de modo eficiente. Só que ele tem um viés crítico, mas ao mesmo tempo muito humano. Ele fala da nossa miserabilidade de uma forma assim muito humana. E a gente fez uma adaptação para uma âncora como eu apresentei 26 anos de pequenas empresas, quase que todas, um final de um pequenas empresas com umas dicas, é, né? A e terceira, o terceiro, com aquele humor ácido que atrai o espectador. exatamente. Todos os textos eles são costurados de uma forma que parece assim, tem um quê muito discreto de realismo fantástico, né? Assim, Sim. porque Uhum. você não sabe aonde isso está se passando, em que época e se as pessoas estão vivas ou estão mortas. Tanto que a terceira e a quarta cena, que a gente juntou quase que numa só, é, é uma garçonete num bar, como a gente está vivendo hoje, um bar fechado que não entra ninguém e ela fica ali trabalhando e entra um cliente num momento, você não sabe, num momento ele diz que ele está em coma, você não sabe se ele tá, é uma memória dela, se ele está ali, não está, e a relação dela com essa solidão e com a memória de dias em que eles tiveram movimentos, em que as pessoas viviam, entravam, saíam. Então a gente fez a nossa leitura da obra do Matei, que não Esse, é inclusive, o título é muito interessante. Um café longo, um pouco de leite separado e e um um copo copo d'água. d'água, isso, exatamente. Que é o pedido que ele Era o faz pedido a dele. ela e que ela lembra que no ano passado ele fez esse pedido e ela aí traz essa memória. E aí a memória das pessoas que frequentam aquilo ali, que é a vida dela, dessa pessoa que vive ali e está sozinha agora e é muito triste, ao mesmo tempo é muito assim, é da vida de todo mundo, né? O que é essa solidão numa vida em que a gente está cercado de gente e não está, né? É. Esse mundo que a E, gente e, o está último, vivendo hoje. e o último, a máquina de pagar contas, né, mostra É, bem essa coisa do ser humano instrumentalizado por organismo de produção. Né? Quer dizer, ele não tem exatamente. direito de sonhar, ele tem direito de acordar, trabalhar para pagar as contas, para sobreviver. Né? E que no final, quer dizer, a questão é o seguinte: é uma conta que não se paga, né? Uhum. É uma conta da vida. Você não tem como pagar a conta da vida, é uma conta impagável, uma dívida impagável. Ela diz: você quer pagar mesmo? Tem certeza? Porque o final, se você paga a conta, você vai embora, você morre, É, é né? Você verdade. só paga essa conta com a sua morte. Então é É. muito metafórico, sabe? É muito e ao mesmo tempo é muito simples. É um texto assim que não tem nenhum hermetismo, não é uma coisa hermética. É. Então o Matei tem essa possibilidade, né, de juntar uma coisa assim profunda com uma coisa Com o cotidiano simples. do espectador, né? O É, espectador se identifica muito logo com os personagens, porque vê o seu cotidiano, né? é. E ele é uma figura muito interessante. O Matei, ele é nascido na Romênia, viveu na Romênia, né? Até a ditadura do Ceausescu e veio embora, ele acho que foi trabalhar na França e pediu asilo político para ficar na França e ficou lá desde 87, me parece. Então ele já é um cidadão francês, ele trabalha na rádio francesa, é uma Uhum. pessoa muito de uma humanidade muito grande, muito interessante. É muito bom trabalhar os textos dele. E aí casou bem com essa ideia. Quer dizer, como a gente tinha um prazo, a gente, a princípio, o projeto era presencial, né? Uhum. Mas como a lei ainda tem, não mudou, ainda não conseguiram mudar, que é uma outra briga que está se tentando estender o prazo para prestação de contas, deram um prazo Uhum. de 90 dias, ou seja, vai encerrar agora final de março para você fazer o projeto, as pessoas estão desesperadas. Nós pensamos logo então em fazer uma readequação, como os textos dele permitem isso, né? Então a gente fez essa É. experiência de brincar com essas duas linguagens e eu acho que deu super certo, foi super interessante. Interessante você tocar nesse ponto, que eu pensei que ele tinha sido feito realmente tanto para ser presencial quanto online, mas não, né? Foi a princípio presencial, né? Presencial e foi feita uma adaptação, que aí entrou a mão do Nando Chagas, que é uma pessoa incrível, de uma sensibilidade incrível. Ele é cinegrafista, fotógrafo, videomaker, editor, e ele é uma pessoa com quem eu já trabalho
há algum tempo, né, na produtora Flox, que a gente tem vários projetos lá, e ele entrou rapidamente no espírito. A gente fez ensaios por Zoom, a gente fez todo o planejamento por Zoom, a equipe toda fez a sua criação e mostrou pelo Zoom. Foi um processo muito interessante, está tudo documentado, a gente vai fazer. Que bacana. Quer dizer, houve logo uma sinergia entre esses profissionais que, mesmo não se encontrando pessoalmente, virtualmente se entenderam muito bem. Né? Exatamente. Foi muito feliz, o projeto foi muito feliz mesmo. E um alento, né? Tava todo mundo assim, precisando produzir alguma coisa que fosse boa e que desse uma animada, né? Tava todo mundo muito chateado, né? Com essa situação que nós estamos todos vivendo, né? Esse clima de incerteza, né? Você vê a própria vacina no mundo todo e, ao mesmo tempo, essas variantes do vírus. Então, a gente fica, ao mesmo tempo, com esperança na vacina, mas é a vacina. A vacina realmente vai fazer a diferença. Agora, olha em que situação o país está, né? Nós estamos lá na lanterninha do mundo, impressionante, absurdo, assim, como a gente anda para trás tão rápido, tão rápido. A gente sempre foi modelo de saúde pública, em todos os projetos, saúde pública, a questão do tabagismo, a questão do controle da AIDS, tuberculose, vacinação, e agora a gente entra nessa situação absurda, né? Parece surreal, realmente, triste. Mas enfim, tô falando sozinha aqui. Agora, o lado bom, se é que se pode dizer assim, de toda a situação de crise, é que a gente descobre também novas tendências da gente suplantar a crise. E a arte tem essa capacidade, né? De suplantar crises. E como é que você vê? Eu achei muito interessante, quando o Ney Mota comentou comigo, desse híbrido de teatro e cinema. Você acha que que mesmo com a vacinação, as coisas só vão estar tentando entrar no turno mesmo, eu acredito que a partir do ano que vem. Né? Esse ano vai ser um ano de arrumar a casa. Então, você acha que, de repente, pode conviver, depois que as coisas, se Deus quiser, voltarem ao que eram antes, de ter o teatro e esse híbrido de teatro e cinema sobreviver no mundo online? O que as pessoas, e não sou só eu, né, a gente tem conversado, a gente tem uma sensação de que todas essas experiências de transformação e virtuais, elas vieram para ficar mesmo, já era um caminho apontado, e que essa pandemia ela só fez acelerar, catalisou, né? Catalisou o vírus, funcionou como um catalisador de tecnologias, enfim, de possibilidades. É claro que nada, o teatro tem uma especificidade, não só de linguagem, mas dessa coisa da presença física, no feedback ali ao mesmo tempo com a plateia e atores, enfim. A coisa do físico, né, do cheiro, da corporeidade, que não há como você substituir, nem que você faça as holografias, entendeu? Não é verdade. Mas se criou um produto novo, uma coisa nova, forma de comunicação, que está funcionando, né? E que, por outro lado, ampliou um tipo de público que você não tinha como atingir. Por exemplo, eu posso ser vista por Portugal, pela Europa, pelos Estados Unidos, no mesmo tempo que você está me vendo, entende? Isso cria uma possibilidade muito grande de alcance, de pessoas. Uma família pode assistir junto, né? Uma coisa que... mas não substitui, né? Eu acho que a sensação que a gente tem é que vai haver uma certa complementaridade, você vai ampliar, né? E cada linguagem é cada linguagem, ela tem que funcionar no seu escopo, né? Com as novidades que ela traz. Por exemplo, não é exatamente o cinema o que a gente faz, porque a gente fez a cena inteira, né? Não tem corte, não tem edição por dentro, né? É uma cena inteira que a câmera que foi atrás, a gente não se preocupou com câmera, a gente não se preocupou com ângulo, com ponto de vista. Foi um trabalho muito interessante nesse sentido, né? De juntar o vídeo com a linguagem do vídeo, do cinema, com o teatro, né? Por outro lado, coisa, até desculpe te interromper, é uma coisa que eu admiro muito,
na carreira de alguns cineastas, como, por exemplo, o Alfred Hitchcock. Quando ele fez Hope, Festim Diabólico, ele tenta fazer essa união de teatro e cinema, né? Exatamente, exatamente. Alguns cineastas têm feito isso de uma forma... o Sokurov com a Arca Russa, que faz aquele plano sequência de 1h30 imenso, né? Que vai... Enfim, são experiências, né? Eu acho que tem seu lugar, tem seu lugar. Não substitui, não vou Sim. dizer que uma coisa é melhor ou pior, não existe isso na arte, né, na cultura, e cada um tem aquilo que lhe toca mais, né, que consegue mais. A juventude hoje tem uma questão com o visual muito grande, né? A juventude ela é toda muito visual e tudo muito rápido. Se fizer um produto mais longo, não tem paciência. Se der uma pausa maior, o que é uma pena, né? O que é uma pena, né? O que é uma pena. Eu, por exemplo, eu acho que a gente fez uma opção teatral mesmo para esse trabalho, né? A gente podia ter feito as cenas pelo menos a última, numa velocidade mais de clipe, um pouco mais para. Mas a gente deixou o tempo do teatro, né? Então é uma opção e educar as pessoas também a dar esse tempo, aguentar um pouco, né? Estão acostumados com essa velocidade assim do vídeo, que tem que ser tudo... Você sabe que a garotada ela não assiste nem os canais de YouTube, ela bota na velocidade mais alta, né? As pessoas assistem em outra velocidade, é uma coisa impressionante. Quer dizer, elas colecionam o máximo de informação, mas processam muito pouco. Porque não dá tempo da reflexão. Não pode perder tempo, né? Ela está vendo uma coisa, mas pode estar passando uma outra coisa melhor ali do lado, aí ela fica zapeando, vai, volta, pá, entendeu? Você brigar com isso é difícil, né? Mas e você, Esther, que fez tantas novelas, né? A gente observa isso também na teledramaturgia, né? O tempo de interpretação de novelas da década de 80, não precisa ir longe, não precisa nem 80, vai 10 anos atrás, entra nessas remakes, nessas retransmissões que agora, com a pandemia, você vai ver, não só mudou tempos e ritmos, como mudou conteúdo, né? Mudou, você botar hoje uma empregada negra na casa servindo um patrão e isso a mocinha da novela chegar aí e dizer bota meu almoço, isso é um escândalo, entendeu? É verdade. Né? Uma coisa assim, mudou completamente, né? A nossa cultura é numa velocidade muito grande, né? Muito grande. E uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando sobre a sua carreira, e você falou muito do teu trabalho como apresentadora do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e de como isso te aproximou do público. Quer dizer, isso colaborou muito também para a tua aproximação teatral, quer dizer, essas pessoas que viam você na televisão, iam para o teatro, já se sentiam íntimas de você. Porque no domingo de manhã estavam tomando café e assistindo você uma companheira do domingo, né? Como é que foi esses 26 anos, que inclusive é um recorde muito, muito interessante. Você foi a segunda apresentadora a ficar mais tempo no programa da Rede Globo. Pois é, isso. Aconteceu, né? O programa ficou muito com a minha cara, assim, vamos dizer, e eu gostava muito, porque era uma coisa também híbrida, nem era jornalismo, sensu estrito, nem era uma revista, sensu estrito, tinha uma coisa assim, não era factual, contava essas histórias, né, para as pessoas e tinha essa pegada, ainda tem, né, de ser uma coisa... Porque eu acompanhei muito toda a mudança desse setor na economia do país, né? Porque quando eu comecei no programa, o pequeno empresário era quase que uma coisa nichada, assim, era um maluquinho que tinha uma ideia legal e fazia uma coisa meio maluquinha, né? E de repente isso virou o setor da economia, o setor que segura, né? Aí tem um menino pedindo para eu falar um pouquinho do meu trabalho na Força do Querer. Posso falar. A televisão, ela te dá uma outra proximidade, né, com as pessoas, assim como você está dizendo. Você fica como se você estivesse sentado na casa das pessoas. Tinha gente mesmo na época de Pequenas Empresas que me dizia... Inclusive, teve uma pesquisa que mostrou que
uma coisa surpreendente, que quem muito me assistia eram meninos, crianças que passavam o domingo com o pai e acordavam de manhã cedo, hoje são adultos, né? E Uhum. ficavam tomando café da manhã assistindo. Então era muito engraçadinho, assim, você vê, você tem um público assim muito. É uma coisa, a televisão desse jeito, ela te ajuda um pouco a você falar muito direto com as pessoas, né? É. Não tem, não pode ter firula, não pode ter impostação, tem que ser uma coisa. E o teatro tem mais uma coisa, hoje em dia menos, né? Mas quando eu Uhum. comecei tinha uma coisa mais, um pouco mais empombada. E essa coisa das novelas, quer dizer, eu não sei, talvez por conta desse meu perfil assim meio sério, sempre caíram para mim muito personagens de diretora de escola, médicas, analistas, psicólogas. É. E aí na Doutor, força eu contei umas 4 novelas que eu... monte. Nessa que está sendo representada da Haja Mulheres Coração, né? E nas Mulheres Apaixonadas, eu vou curar a Também. cigana do alcoolismo, que era uma experiência engraçada. E na Força do Querer, o que aconteceu? O interessante é que eu acabei fazendo uma personagem que tinha toda a importância junto da menina, da Carol Duarte, que era uma das maiores personagens da novela, que é justamente a menina que fez a transição de sexo, né? É, Foi uma é. experiência muito bonita, muito interessante, porque as minhas cenas eram basicamente eram com ela, teve umas duas com os pais também, o Dan e a Maria Cândido. Uhum. E a Carol é uma excelente atriz, né? Uma excelente atriz. Ela meio que apareceu para a televisão, ela já era uma atriz de teatro, mas ela começou ali a mostrar a força dela na TV. Então era uma delícia fazer cenas com ela, né? Uma coisa de se ouvir, responder, se ouvir, né? Então foi um trabalho assim que eu curti muito fazer, além de que foi uma discussão interessantíssima, né? Que se colocou ali. Foi muito E a bacana. Glória tinha um cuidado muito grande nas cenas de vocês, Muito. né? Tem passagens lindas de vocês, né? Muito. A Glória Pérez acho que é a maior escritora de novela que a gente tem, né? Tem uma escola maravilhosa, que é a É. como é que chama? Da Sim. mulher do Dias Gomes, da Da Janete Janete Claire. Claire, né? Sabe Então, contar inclusive, quando a Janete Claire veio a falecer, ela ela assumiu aquela novela Eu Prometo. isso. Né? Ela sabe contar uma história como ninguém, né? E ela sabe Sabe? contar e transitar pelas histórias e criar ganchos, né? Para ficar aquela coisa da atenção. E o mais interessante, ela não é dogmática, ela não é Sim. politicamente correta, ela não fala só de um ponto de vista para querer convencer a plateia de que Ela expõe uma tem que situação, né? de todos os lados, todo De mundo é todos os lados. humano, né? É. Todo mundo é humano, todo mundo sofre, né? Não tem a miserabilidade humana. É isso que o Matei também mostra, entendeu? É. Somos todos vítimas da nossa condição humana, né? Nós sofremos disso. Então, não é fácil para ninguém. Com exceção daqueles muito canalhas, né, que existem, mas uma exceção, eu acho que são exceções, realmente. O resto é Já, miserável e, mesmo, e humano. já tem uma inclinação, digamos assim, um tanto É. sociopata na vida, e aí não Eu não diria é sociopatia, indiferente. porque isso de uma certa forma dá uma desculpa, né, médica. Não acho que a gente tem que dar desculpa médica, é mau caratismo mesmo, é canalice, é gente que não presta, que existe, né? Existe isso. O Infelizmente. humano E, é muito diferente. é, embora eu veja muita sociopatia, né, na minha formação de psicólogo, tem um texto do Freud maravilhoso, que é o Mal-Estar na Cultura, Isso. e que eu acho que ali ele fala um pouco dessa coisa da sociopatia intrínseca do ser humano. Ou seja, É. nós aprendemos a ser civilizados, nós aprendemos a amar, mas a nossa base não é nem um pouco confiável. É até meio surpreendente, né? Que a gente consiga viver em sociedade sem. É quase um milagre, né? Mas é só destapar um pouquinho a tampa ali do esgoto, né? Que as baratas vêm, né? É verdade. As baratas saem todas, então não podemos facilitar, né? Uhum. Agora, eu particularmente vi, né, nessas atuações suas, sempre fazendo intervenções como doutora, analista, né?
muito essa coisa da credibilidade ao É. papel. Você acha que pelo fato de você ter feito medicina, Hum. especialização em psiquiatria, isso colaborou para que você pudesse, através da sua dramaturgia, passar essa credibilidade? Olha, é meio difícil eu avaliar, né? Porque eu não saberia dizer se eu não tivesse feito como seria, entendeu? Eu sei da minha história, né? Sim, E com sim. a minha história, eu acho, obviamente, tudo que eu sou constituída por tudo que eu fiz e por todas as coisas que eu vivi. Então, tudo tem sua contribuição, né? Especialmente nessa questão de ouvir, né? Eu acho que o É, ator, a coisa mais importante para um ator é a escuta, é você ouvir, você ouvir. observar também, principalmente, mas você conseguir ouvir, ter tempo de ouvir a pessoa e responder, porque hoje a gente não ouve, né? A gente quer falar logo, a gente quer falar tudo, É. quer convencer o outro sem. Tem que ouvir. E eu acho que essa minha história certamente me ajudou no meu trabalho de atriz, de uma forma geral. Certamente na composição das personagens foi mais fácil para mim, né? Lógico. Mas principalmente essa possibilidade de escutar, né? Que eu acho que você pode fazer um exercício em filmes de televisão, em novelas, e você vai separar atores, aqueles que conseguem ouvir e de fato estão dentro da cena, com aqueles que estão lá preocupados com a próxima fala. O que, que eu vou falar depois? E são muros, né? Isso é muito fácil de ver. E uma coisa que eu acho muito bonita na tua trajetória é que todas as suas experiências de vida você foi aproveitando produtivamente em coisas que você foi fazendo. Por exemplo, pequenas empresas, grandes negócios. Eu estava vendo que você também se dedica a palestras, né? Eu fiz bastante nesse período. Fiz Nesse muito. período. Né? É. E, As pessoas querem muito ver você, né? Que você, se ah, você é uma pessoa que aparece na TV, principalmente, as pessoas elas querem sentir você ali, de carne e osso, né? Isso faz parte. E muitas vezes, assim, nem precisa você ser um especialista em nenhum assunto, quer dizer, você vai dar a sua posição na vida, né? A posição na vida é uma coisa que todo mundo tem o que dizer, né, para o outro. Então, eu sempre gostei muito disso, né? De poder falar para o outro. Você vê que eu falo muito, né? Eu adoro bater papo. Então, eu gosto de falar com o outro. Eu acho que se eu puder chegar. É igual aquela cena da Cuidado com as Velhinhas. Se você conseguir tocar o coração dele, isso é meio caminho andado, né? Chegar, estender o olhar e tocar o coração da pessoa. Aquilo é verdadeiro, quer dizer, eu acho que é isso mesmo. não, concordo com você. E mais do que falar, esse relacionar temas, né? Eu acho isso tão É, rico. Você começa num assunto, aí você vai, é como se fosse uma espiral, né? E você vai exatamente. abordando vários temas em várias É, áreas, né? é, Por é. exemplo, você teve uma experiência também que eu achei muito interessante com audiobooks, É, né? eu leio É um muito. exercício. Eu leio muito audiobooks. É uma experiência legal, porque, assim, eu acho que você ajudar as pessoas a ouvirem história. A primeira experiência do ser humano é ouvir história, É né? Sempre verdade. foi. A criança com a mãe, você vai. O primeiro registro de cultura na humanidade é um registro de contar uma história, fazer um registro de uma cena, né? De uma cena numa caverna. Então, isso aí nos acompanha, isso é do humano. Então, não há prazer maior, né? Se você tem essa possibilidade de chegar no outro contando história, seja qual história for, seja no teatro, seja no cinema, na televisão, seja numa palestra, seja aqui falando com você, entendeu? Não há prazer maior do que isso, né? Falar, o ser humano é um ser falante por estrutura, né? É. A gente é ser falante. E se a gente é ser falante, a gente fala porque a gente tem essa demanda de ter que chegar no outro. Uhum. Então, é do humano. Então, são as experiências mais
primitivas e primordiais e não tem jeito. E enquanto for isso, talvez a gente tenha uma salvação, né? Talvez a gente tenha uma... Enquanto não nos calarem, né? Enquanto deixarem que a gente fale, a gente ainda tem uma possibilidade de sobrevivência. É como dizia o poeta Tiago de Mello, uma vez eu levei para uma palestra e houve um blackout no auditório, e todo mundo, aquele burburinho, falou: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. É lindo, exatamente. Você sabe, você falou da minha trajetória, tem um espetáculo que eu tenho um carinho imenso, que eu comentei com você, que é os 4 contos da Clarice Lispector, né? Que chama Silêncios Claros, que também foi feito com esse time e tal, de pessoas. Era um espetáculo solo, sozinha. E eu venho rodando com ele já. Na verdade, ele começou há mais de 10 anos atrás, numa versão antiga, com o Ítalo Rossi, com quem eu tinha uma parceria muito grande de trabalho, até a morte dele. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar essa parceria, que é linda. E aí a experiência mais linda que eu tive com esse espetáculo teve um período, vocês devem lembrar, de que fecharam todos os teatros, as boates, quando houve aquele incêndio naquela boate lá no Sul. Ah, é verdade, você não lembra? Eu estava para estrear, eu estava para estrear esse espetáculo no Parque das Ruínas. E não só eu, né? Todo mundo parou tudo porque fecharam os teatros todos da prefeitura, são todos com muitas dificuldades de equipamento, né, de funcionamento. Obviamente, estava tudo desatualizado em termos de segurança. Então, fechou tudo. E aí nós combinamos, um coletivo de atores e tal, que tinha trabalhos para estrear, nós combinamos de fazer na rua, na frente dos espaços onde a gente ia estrear. Eu fico arrepiada até hoje quando eu lembro das pessoas que iam chegando, sentando ali no chão, e eu fiz ali, na frente, assim, na rua, com o ruído da rua, com o ruído do cachorro. Foi tão bonito. É essa experiência do contador de história, entendeu? Não, e sentindo toda a bagagem da história do teatro ali naquele momento, né? Isso. Quem quiser assistir, um papo com a Mira Dag essa semana. A Juta está me perguntando. Você pode ver, tem um site chamado Espetáculos Online. Ele está gravado todinho lá, de graça. É só você botar Silêncios Claros, você vai ver. Quem quiser assistir, tá lá, tá bom? E aí, que você ia me perguntar, desculpe te interromper. Ah, não, perfeito. E essa ponte, não só com Clarice Lispector, que teve também um espetáculo anterior que você tinha feito também, eu acho que nessa época ainda no Teatro Vila Lobos, né? Da Clarice, já tinha... Isso. Foi uma primeira... Um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro tratamento, né, que a gente fez. Porque, assim, o Ítalo Rossi, eu tive uma ligação com ele muito forte, meio de pai mesmo, assim. Eu lidava com ele como se ele fosse meu pai, assim. Levava ele para o supermercado. A gente começou uma parceria em 90, a partir de um espetáculo que eu produzi para o CCBB, para os 200 anos da morte do Mozart, chamado Bodas de Fígaro. Era uma adaptação da ópera em musical, toda com música, todo moderno, assim, com música feita pelo Kaique Boticai e o Alexandre Negreiros, uma versão modernizada em instrumentos tipo sintetizador, não sei o quê, com arranjos modernos das áreas da ópera. E era com a Sueli Franco, ela cantava, o Hélio Ari, enfim, tinha um elenco, era um espetáculo. O Marcelo Escorel fez, o Tadeu Aguiar, a Camila Amado. E aí ele dirigiu esse espetáculo e desde então a gente ficou, até a morte dele, que faz esse ano 10 anos, a gente ficou muito ligado, fizemos muitas coisas juntos, todos os meus trabalhos depois. E aí fizemos essa primeira, ele me deu um livro de conto da Clarice e disse: escolhe aqui que nós vamos montar isso. Aí eu escolhi esses textos que eu fico trabalhando com eles até hoje. E aí fiz mais uma leitura, assim, não era um espetáculo propriamente. Depois da morte dele, eu quis revisitar esse trabalho, aí eu já estava numa parceria com o Fernando Filber, aí nós refizemos tudo, é outro trabalho. Da mesma forma que é outro trabalho a cada vez que a gente se apresenta em cada lugar, tudo adaptado, tudo diferente, o cenário de cada lugar é diferente, a pegada é
É muito interessante revisitar trabalhos, né? E você também escreveu, né, sobre a vida do Ítalo Rossi, né? A gente fez, eu com o Antônio Gilberto, né? A gente Antônio fez Gilberto. um belo trabalho. É o único registro que existe de memória dos trabalhos do Ítalo, assim, compilados. É um catálogo raisonné dele, sabe? Assim, que Sim, tem toda a trajetória dele, a vida dele, os trabalhos. É uma fotobiografia, que foi a editora Aplauso, que fazia isso maravilhosamente bem. Eu acho que parou, não sei porquê, fazia de toda essa documentação dos atores, dos grandes diretores, das companhias de teatro. É um livro lindo, assim, grosso, grande, só de fotos e de críticas da época. Não tem nenhum texto nosso, tudo é pesquisa. E foi o pesquisa, né? único, e a gente conseguiu ainda que ele visse, foi no ano da morte dele, nós lançamos isso no aniversário dele, de 80 anos, em fevereiro. Ele ficou numa felicidade extrema, assim, de ver aquilo pronto, dando para os Ah, amigos, assim, foi muito bonito, muito bom. e o Ítalo ele tinha um empreendedorismo, né, do teatro fantástico, né? Ele ficou 8 anos à frente do Teatro Villa-Lobos, né? Tanto que é uma Do pena que a Villa-Lobos. gente vê o Teatro Villa-Lobos abandonado hoje em dia, né? E ele fez uma É coisa uma linda. E tragédia. você acompanhou muito de perto, participou de todo esse processo. Duas gestões de governo chamaram ele para ser diretor do teatro. E aí ele fez toda uma recuperação do teatro, de tudo. E por conta dele, ele ligava para as empresas, para o Girande Lâmpada. Ele dizia: alô, aqui é o Ítalo Rossi, estou precisando de lâmpadas para o meu teatro, entendeu? E aí eles davam. Ele reequipou o teatro todo. Ele fez toda uma reforma do sótão, lá daquelas salinhas que estavam arrebentadas lá no subsolo, né? Transformou aquilo em Sim, sala de sim. ensaio, alugava baratinho. Com isso, a gente criou uma associação de amigos do teatro para poder entrar uma verba para poder manter o teatro. Foi um trabalho impecável. E aí, agora é isso. É uma tragédia. Enfim. Não, e vocês fizeram um projeto lindo, que era o ciclo de leituras dramáticas. A gente pode dizer que Foi vocês o foram primeiro, pioneiros nisso, né? foram os 2 primeiros anos, primeira vez que foi feito isso. A gente conseguiu, inclusive, o apoio do Globo, que ele começou. O Globo O começou Globo nessa no teatro, época, né? o Globo no Teatro foi quando começou, foi a partir desse nosso projeto. Eles deram esse apoio para. Era R$ 1 na época a entrada, só para não ficar Real, né? de graça. E a gente fez leituras, assim, um ciclo de leituras com praticamente, onde foi possível, com o elenco original. Assim, mas onde não deu, mas os diretores eram o José Wilker, o Ítalo, o Sérgio Brito, essas pessoas, a Bárbara e Deodora dirigiu uma leitura do Moacir Góes, Hamlet, né? Moacir Góes, foi lindo, foi um trabalho muito bacana. Ele ficou muito animado nessa época, ele estava muito feliz, assim. Foi outros tempos, altri tempi, como ele dizia, outros tempos. E Tá você travando também participou aí. de outro momento, um momento icônico também, um pouco antes disso, que foi na inauguração do CCBB. Eles iriam fazer uma homenagem a Machado de Assis, mas não tinham nenhum projeto teatral para o evento multimídia, né? Exatamente. Exatamente. Você chegou com Deixa eu o ver aqui, Machado em vocês cena, estão... no Sarau Carioca. Isso. As pessoas estão falando que está travando um pouco. Você está me vendo bem, Paulo? Está me ouvindo bem? Está travando um pouco, que eu não quis te cortar, mas a tua imagem estava travando um pouquinho. E agora, como é que está? A imagem ainda está travando um pouco. Eu não sei se eu pudesse aqui, talvez, dar uma paradinha e botar no 3G, porque eu acho que o Wi-Fi deve estar ruim. Espera aí um instantinho. Agora está voltando. Tá voltando? Vê se melhorou. Tá. Melhorou? Melhorou? Melhorou, está só um porque pouquinho escuro. porque
Para mim você está travado. Melhorou a luz? Tá. Mas eu estou travando ou está melhor? Tá melhor, tá melhor. Só a nitidez da imagem que não está tão nítida como no início. Mas a sua voz está saindo bem. Tá, deixa eu melhorar aqui a luz. Tá. Pronto. O que você estava falando? Sobre a inauguração do CCBB, não é isso? Inauguração. Né? Então, Machado de Assis, né? foi em 1989, foi na inauguração do CCBB, Isso mesmo. exatamente. Foi a minha primeira produção profissional. Eu tinha um projeto, junto com a minha parceira, na época, Miriam Brum, de fazer um sarau machadiano. Ou seja, pegar algumas cenas do Machado de Assis, que escreveu várias pecinhas curtas para teatro também, mas que não eram peças assim que dava para se montar, né? Montar, porque eram muito assim com linguagem de época, etc. Mas aí eu fiz uma edição, né, por dentro, chamei o Luiz de Lima na época e a gente fez um projeto super bonito, que a cenografia era toda com cortinados assim à mão, assim, para dar um ambiente de sarau, né? Pintados pelo Romero de Andrade Brito, que é sobrinho do Ariano Suassuna, que tem um trabalho lindo, assim. E chamamos o quadro Cervantes para fazer uma pesquisa de músicas da época, lundus e tal, e eles iam cantar ao vivo e tocar ao vivo. Era como sabe, com a Cássia Kiss, atriz, o PP, Pedro Paulo Rangel, ganhou o primeiro mulher dele, de anos de trabalho, e a Maria Lúcia Dal, Eduardo Tornag e eu. E aí a gente tinha esse projeto, e aí eu li um dia no jornal que o CCBB ia inaugurar com um evento dedicado a Machado de Assis em todas as áreas do CCBB, mas não tinha teatro, óbvio. Eu falei, não tem? Vai ter. Vai ter, agora vai ter. Nós fomos, vai ter. Aí. E a partir até desse teatro, pouco depois inauguraram aquele salão de chá, né? Depois, a partir do teatro... Exatamente. Aí nós fizemos um convite formal para a Academia Brasileira de Letras para nos assistir e inaugurar a Casa de Chá do CCBB. E aí, na época, a gente fez um quadro, todo mundo assinou, eles assinaram. Até há uns anos atrás estava lá o quadro. Foi um dia, assim, glorioso, muito lindo. Para eles fizemos o espetáculo, foi muito bacana. Então, tem essas histórias, né, que... É muito bacana que você passou por pontos muito marcantes da trajetória teatral carioca, né, que a gente não esquece, né? Marcaram a história do Rio de Janeiro. Né? Muito bom. É a vantagem da gente ficar velho, né? A gente passa por coisas, né? A gente vive coisas, enfim. Isso mesmo. Como também a sua experiência com o Teatro dos Quatro, quando você fez sábado, domingo, segunda, com um elenco maravilhoso. Paulo Yara Amaral. Na época que você botava 15 atores em cena, Arico Fontoura, Guilherme Caram, Renata Fronze, Paulo Cristina Pereira. Nossa, a Mônica Torres, Márcia Rodrigues. Pô, incrível. Um mundo que já acabou, né? Se botar esse elenco em cena, a direção do José Wilker. Uma produção de luxo. Ficamos 2 anos em cartaz, casa cheia, lotada sempre. Depois fiz outras peças lá com eles no Teatro dos Quatro. Eles funcionavam meio quase como uma companhia, né? Eles tinham um patrocínio da Shell na época. Um tempo muito bom. Muito bom mesmo. Entre essas peças, me corrija se eu estiver errado, mas Mephisto você fez com a direção do Zé Wilker, né? Mephisto a gente fez também. A gente fez no Teatro dos Quatro. Eu fiz Sábado, Domingo e Segunda, fiz Jardim das Cerejeiras, fiz Mephisto. Mephisto, inclusive o ator, o Klaus Maria Brandauer, esteve lá e assistiu a peça. Foi muito interessante. Lembro. Agora eu queria te perguntar, como é que você, por exemplo, já dentro a partir da infância, você já sentia essa inclinação para a dramaturgia ou foi uma coisa que veio mais tarde na sua vida? Não,
Desde muito pequenininha, muito mocinha, muito novinha, eu fazia teatro no colégio. O meu colégio foi um colégio assim que foi o primeiro assim que eu sei da história de regular de formação em teatro, sabe? Como uma atividade paralela. O que se faz hoje no tablado, eu fazia no colégio todas as tardes. E eu sempre fiz, depois a gente montava peças e foi quase uma escola mesmo. Depois eu fiz um tempo a antiga escola de teatro Unirio, né? Agora a FIFIERJ, um período também. Sim. Mas como eu já tinha trabalho, eu tenho meu registro de atriz por trabalhos anteriores, bastante tempo. Mas desde muito nova. A medicina que foi um desvio, eu voltei. Voltei para o teatro. Como várias, né? A Zezé Polé também é médica. Também, né? O Wolf Maia fez 4 anos. O Sérgio Brito era médico, né? Não, e era uma época também que as pessoas buscavam, os pais cobravam muito, não sei se aconteceu com você, mas, por exemplo, quando eu vejo o Tom Jobim contou essa história, o Chico Buarque também, o Francis Raia, eles foram fazer arquitetura porque a família não via com bons olhos, principalmente a figura masculina do pai. Eu quero voltar na boemia, né? O teatro tem que no futuro, aí foram fazer arquitetura. Né? E aí depois, exatamente. Eu não tive uma cobrança assim direta, mas existia essa espadinha assim na minha cabeça, existia, lógico que existia. Não era visto com bons olhos, não. Se bem que o meu pai tinha o maior orgulho quando ele ia nos lugares, assim, entrava lá no mesmo banco sempre, aposentado, né? E as pessoas diziam, o pai da apresentadora do Pequenas Empresas. Aí ele ficava muito orgulhoso. Bonitinho ele. E uma coisa também que eu achei interessante. Há quanto tempo você produz os seus próprios projetos? Desde o início. Desde os anos 80. Desde o início. É só muito poucas vezes, como por exemplo no Teatro dos Quatro, que eram convites assim para fazer espetáculos de terceiros, né? Normalmente são meus projetos mesmo. O ator, ele, de uma certa forma, ele acaba tendo que se produzir para fazer o que ele quer, né? Senão não dá. Não tem. Esperar que alguém tenha a ideia que você gosta, que você acha que é legal. Porque é tudo muito trabalhoso, né? Muito difícil. E você, então, tem que fazer aquilo que você acha realmente que vale a pena, que você quer falar, que você quer dizer. Para que você vai ter um trabalho louco, se esforçar para uma coisa que não é o que você quer fazer, né? Aí a gente acaba tendo que se produzir. Tem jeito. E toda a história, né? autores, vai tendo que se autogerenciar para fazer o que você ama, né? Que você tem paixão, né? Você também, estava vendo que o Ítalo Rossi, ele sempre teve uma paixão muito grande pela obra do Harold Pinter. Eu queria perguntar para você, qual o grande autor de teatro que também norteou a sua trajetória? Bom, você diz em termos de ter experimentado ou em termos de ter lido e gostado? Porque, obviamente, na minha vida, um Shakespeare, um Molière, né? São esses clássicos assim que você tem que conhecer para conhecer arquitetura teatral, né? Dramaturgia. Os autores modernos são todos muito interessantes, porque eu acho que um Albee, um Beckett, um Pinter, eles têm uma arquitetura e uma linguagem assim moderna muito diferente um do outro, mas ao mesmo tempo assim essa capacidade de ou metaforizar ou sintetizar, né? O Pinter é muito sintético,
Então é muito interessante você. O Pinter tem alguma coisa que o Mattei me remete a ele. Tem qualquer coisa assim que me remete nessa economia, né, de texto, assim, de conversas assim, conversas, pergunta e resposta, sabe? E o Pinter foi uma descoberta incrível. O Ítalo é um dos grandes responsáveis pela introdução da dramaturgia do Pinter entre a gente, né? Ele era um apaixonado pelo Pinter. A gente fez um belíssimo espetáculo chamado Duas Vezes Pinter, que eram duas peças, Duas Vezes Pinter com a Joana Fon, Marcelo Escorel, Guida Viana. Espetáculo muito bonito no Sesc. E o Ítalo tinha uma conexão assim, com a linguagem do Pinter, com as intenções, assim, muito interessante. Muito interessante, muito forte. Eu fiquei apaixonada assim, pela dramaturgia dele. É incrível mesmo. Eu tentei também fazer um projeto de agora me escapa até o nome dele, um autor americano que fez uma peça linda chamada Time Stands Still, na época da Primavera Árabe. Tem um autor também que eu gosto muito, um Afeganistão, chamado Atik Raimi, que fez uma peça chamada... Quer dizer, na verdade, escreveu livros, e de um livro ele fez um filme e que gerou uma peça chamada Pedra de Paciência, que eu adoro também, que eu gostaria muito de ter feito, mas já passou a época. É isso, gente... Muita coisa que dá a ver. E no cinema, quem cativa mais o seu coração? Se tem o quê? Não ouvi. E no cinema, quais os cineastas que cativam mais o seu coração? Coppola, o Coppola, como você preferir, que aliás parece que tinha uma proximidade familiar bonita. O Lars von Trier, eu gosto muito dos filmes dele, Bergman, obviamente, o Woody Allen sempre, né? Tem uma lista enorme, eu sou muito eclética com cinema, desde a comédia do Mel Brooks até os brasileiros também, tem vários que eu acho assim interessantes, os filmes, principalmente os filmes mais antigos eu gosto muito, filmes clássicos, um Frank Capra, enfim, agora a lista é grande. Eu gosto muito do trabalho de cinema de ator, né? Ator. Sim. Tem um trabalho assim que foca mais assim na... E o nosso tempo, infelizmente, o papo está bom, o tempo vai se valorindo. O tempo passa rápido, que nem na peça eu falo, muito rápido. Você travou aqui para mim de novo. Aí. Oi, voltou, mas... Voltou. Tá me vendo? É muito mal, a sua imagem está muito mal para mim, a voz um pouco melhor. Talvez seja assim para você também, né? Está acontecendo isso. Eu queria finalizar esse papo maravilhoso com você, me remetendo novamente ao Mattei Rismieri. O corpo da mulher como campo de batalha. Foi uma experiência de vocês duas, Fernanda Nova e você, muito impactante. Eu queria que você falasse um pouco desse encontro de duas atrizes num texto tão visceral. Pois é, esse texto, a gente desde cara, o Fernando Filber nos apresentou esse texto e nós ficamos enlouquecidos para fazer, porque das peças do Mattei, assim, esse, vamos dizer assim, é o mais que tem uma sequência psicológica, né? Tem uma história meio que começa, que é contada até o final, não é tão no fantástico como as outras dele. E é uma história incrível porque são duas mulheres, uma é uma jovem que sofreu um estupro na Guerra dos Balcãs, que era a forma
como a guerra acontecia, né? As etnias brigavam e aí lutavam umas contra as outras, se chacinavam, e a etnia que vencia aquele momento entrava no território, estuprava as mulheres, fazia filhos nas mulheres, uma forma de dominação, e que se chegou a chamar como uma nova arma de guerra, né? O estupro de mulheres. E a Fernanda fazia essa personagem que engravidava desse estupro, e eu fazia uma terapeuta, mas muito diferente, porque era uma terapeuta que fazia parte da equipe de pesquisa das valas, porque essa guerra foi uma guerra inacreditável, né? Em 2002, logo aqui, é uma guerra selvagem, bárbara, em que uma guerra civil dentro das cidades, e eles usaram espaços como em Sarajevo, lá em Srebrenica, as florestas, para abrir valas comuns e jogar os corpos das pessoas mutiladas, que era para que não se reconhecessem depois quem era de o quê. Ficava tudo misturado ali. E essa psicóloga, isso é histórico também, existiam psicólogos nessas equipes que acompanhavam as equipes de escavação, que tentavam escavar, recolher esses corpos, tentar achar as famílias, enfim, um trabalho horrível, né? E costumavam ser acompanhados por psicóloga. E eu fazia uma dessas psicólogas que tinha surtado no momento, não aguentava mais ficar vendo vala, e ia trabalhar então num posto da OTAN, num hospital, ali na fronteira entre a Alemanha e a Suíça, e é quando ela recebe essa jovem para tratar, uma jovem que está em mutismo, por causa dessa situação do estupro que ela sofreu. Um estupro coletivo. E aí ela vai, nessa relação com as duas, é uma gangorra. A jovem vai se recuperando e essa vai surtando mais, vai entrando na história dela. Aí até que as duas têm um ponto de equilíbrio, tem a discussão de se ela vai tirar a criança ou não vai, enfim. É uma peça muito bonita, muito esperançosa no final das contas. E aí, o que aconteceu? Nós, quando estávamos no dia da estreia da peça, houve aquele primeiro estupro coletivo daquela jovem, há uns anos atrás. E foi uma emoção inacreditável, porque a gente estava vivendo ali, a gente comentou sobre isso depois da estreia, dedicamos o espetáculo. Então a gente foi vivendo essa peça em tempo real, com coisas que estavam acontecendo no país, entendeu? E continua acontecendo. A gente fez vários ciclos de debates durante a temporada da peça, e foi um espetáculo assim, muito, muito bonito, muito especial. Depois o Matei chegou a ver, porque ele veio aqui para um congresso de literatura, e a gente, na UERJ, e a gente fez uma sessão para eles lá, com ele na plateia. Foi uma emoção, foi muito bacana, muito bom. Que beleza. Desculpe me cortar, eu ficaria horas aqui conversando com você. Eu falo mas muito. já está ali. Sabe aquela contagem regressiva do Missão Impossível? Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos? Muito Mas obrigada, aí eu queria viu, Paulo? agradecer demais a tua presença aqui, e conte sempre com o Divan Cultural para divulgar os seus belíssimos projetos. Muito obrigada, Paulo, pelo convite, tá? Muito obrigada. Tchau a todos. E obrigada sucesso na temporada. Nos acompanhem, nos assistam, compartilhem. Tchau, tchau. Okay. Tchau, tchau.